pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Bruna Rodrigues, de Língua Portuguesa. Vou falar sobre as 5 competências do Enem, na verdade, traduzir aquela cartilha do participante, né? O INEP detalha o que se espera do participante em cada uma das competências avaliadas e explica na cartilha quais critérios serão utilizados na correção dos textos, das redações, tá? E é exatamente por isso que eu gravei em 3 partes, tá? São 3 vídeos que dão conta dessas 5 competências, com dicas do que fazer e do que não fazer na redação. Aí ao fundo eu coloquei um @educa.dores. Na verdade, essa é uma página criada por mim e pelo meu companheiro, com a ajuda de amigos. E nessa página do Instagram, nós estamos tirando dúvidas, enfim, corrigindo textos, qualquer dúvida que vocês tiverem. Sentimos a necessidade de democratizar um pouco mais o estudo, o ensino, né? Porque essa pandemia pegou todo mundo de surpresa e sabemos que tem alunos desesperados, né? Principalmente com a redação. Mas ali vocês podem tirar dúvida de qualquer matéria, tá bom? Nós temos amigos professores e nós encaminhamos essas dúvidas para eles, tá? Vou deixar um beijão especial aqui para o pessoal do cursinho da Uniafro, do núcleo Carolina Maria de Jesus, tá? E para o pessoal da Catedral Nossa Senhora do Carmo. No ano passado eu dei essa aula e é um prazer fazer isso novamente, tá bom? Se precisarem de alguma ajuda, estamos por meio dessa página aí resolvendo, corrigindo redações, tá? Eu tô devendo algumas redações ainda para o pessoal da Uniafro. Se vocês quiserem enviar novamente, podem mandar, tá? Eu e alguns amigos, professores de língua portuguesa, estamos ajudando, corrigindo, tá bom? Pode ser que demore um pouquinho, mas logo a gente entra em contato, tá? Espero que vocês gostem, anotem tudo, mandem as dúvidas e é isso. Só para lembrar, o Enem foi adiado, né, e remarcado para janeiro de 2021, tá bom? Aí estão as datas do Enem impresso e logo no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, a aplicação do Enem digital. Claro que vocês devem tomar cuidado, porque em meio à pandemia nós temos algumas modificações com relação a datas, justamente por conta da falta de controle do vírus, né? Vou falar rapidamente das 5 competências, até porque nos próximos slides eu vou falar de uma a uma, de maneira mais aprofundada. Mas rapidamente aqui, o que a redação do Enem, o que a banca examinadora espera de você? Bom, que você empregue corretamente a língua portuguesa, tá? Podem existir na sua redação desvios gramaticais, mas a banca examinadora é bastante exigente com relação a isso. E eu vou dar algumas dicas de como não praticar tantos erros assim, tá? A minha primeira dica sobre o uso correto do português é pegue as suas redações anteriores, já corrigidas, e procure ali um padrão de desvio, né? Ou seja, o que você mais erra, tá bom? E estude aquilo que você mais erra, é um caminho, tá bom? Outro caminho é seguir, né, o que os avaliadores falam. Com relação à sintaxe, gramática, né? O que mais se erra é crase, regência, que tem a ver com crase, colocação pronominal. Então, são 3 pontos aí para vocês estudarem. Fica a dica, tá? A segunda competência é compreender e desenvolver o tema no estilo dissertativo argumentativo, que é atender a tipologia textual, né? Se estamos falando de uma dissertação, ela segue uma estrutura específica, né? De introdução, que é a apresentação do tema, da tese, tá? Tese, ponto de vista. Depois tem a argumentação nos 2 próximos parágrafos. É a defesa desse ponto de vista, argumentar é defender um ponto de vista, tá? Dentro dessa competência 2, estamos falando do seu repertório sociocultural, né? Afinal de contas, toda a redação do Enem traz uma problemática social ali para ser resolvida, né? Depois vem a competência 3, que é defender seu ponto de vista com argumentos. Essa argumentação precisa ser consistente, não pode ser falaciosa, né? Não pode ser sem lógica, tá? Não pode ser de senso comum, clichê, algo que todo mundo pensa, pois são esses os erros mais comuns que fragilizam a argumentação. Depois, na quarta competência, que se relaciona bastante com as anteriores,
demonstra capacidade de argumentação. Então, demonstrar capacidade de argumentação é construir um bom texto, não é só ter boas ideias, tá? E aí que a gente cai para aquele lado da coesão e coerência. Então, os elementos coesivos, as conjunções, é importante que a gente aprenda algumas conjunções que amarrem bem os períodos, as orações, um parágrafo com o outro. Trazer também um repertório gramatical, é interessante na argumentação, então palavras repetidas, né, empobrecem bastante o texto, tá? Coerência, né, dentro de demonstrar capacidade de argumentação, quando eu falo de coerência, é não cair em contradição, tá bom? E o quinto ponto, elaborar a proposta de intervenção, que é o que deixa os alunos mais nervosos, porque como se colocar, como um adolescente pode resolver um problema grande, né, do Brasil, e existe um caminho para que essa proposta de intervenção não seja um bicho de 7 cabeças, tá? Cada uma dessas competências vale 200 pontos, e se elas forem atendidas, você chega na redação nota 1000. Bom, atender aos direitos humanos, a esse tema é algo primordial para que você não zere a sua redação. Aliás, fugir dos direitos humanos, né, fuga ao tema, não obedecer à estrutura de uma dissertação expositiva, uma dissertação argumentativa, perdão, ou ter um texto com menos de 7 linhas, tem que ter mais do que 7 linhas, tá? Tudo isso pode zerar a sua redação. Porém, né, quero ressaltar aqui que contrariar ou colocar ali ideias, ações, enfim, que sejam contrárias aos direitos humanos, como defesa de tortura, mutilação, execução, justiça com as próprias mãos, excluir alguém da sociedade, tudo isso fere os direitos humanos. Isso não pode aparecer na redação de vocês, tá? Ainda que você pense alguma coisa do tipo, eu aconselho você a não fazer isso para que a sua redação tenha uma nota considerável e não seja zerada. Também fere os direitos humanos, segundo as regras do Enem, né, a incitação de qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, de etnia, de gênero, de condição física, de origem geográfica, enfim, qualquer forma aí de discurso de ódio voltado a grupos sociais específicos, né, podem também ferir aí, qualquer tipo de discurso de ódio pode ferir, aliás, a proposta da redação. Naquela proposta de redação, eu não lembro de que ano que foi, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Não sei se vocês lembram disso. Muitas redações foram anuladas porque feriam os direitos humanos, incitavam ideias de violência ou de perseguição contra seguidores de religiões, de filosofia, de doutrina, de seita, enfim, até algumas redações que falavam que tinham que perseguir os ateus, né? E aí algum cuidado, né? Em algumas redações apareciam assim: podemos combater a intolerância religiosa, acabando com as religiões e implementando uma doutrina única. Né? Quer dizer, você desrespeita todas as outras, mesmo a sua, de todos os outros, para colocar uma única, né? Isso é desrespeito aos direitos humanos, tomem cuidado, tá? Ou alguém que defende, né? Por exemplo, a pessoa que não respeita a devoção do próximo não deveria ter direito social, como o voto. Peraí, você melhora um direito interferindo em outro, né? Então, um cuidado grande aí. Eu tenho visto em rede social uma brincadeira com uma questão aí sobre a pandemia, que é as pessoas que não usam, uma brincadeira assim, né? As pessoas que não usam máscara ao chegar a vacina devem não ter direito a ela e tomar um remédio e tal, né? Gente, é ferir direitos humanos, a vacina é para todo mundo, tá? Eu trouxe aí alguns exemplos, né? Então, aqui bem bestas, né? Mas para que vocês tenham uma ideia. Então, temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias fake, né? Então, o caso aqui seria de uma fake news, né? Uma proposta sobre fake news, será preso ou taxado com multas rescisórias. Até aí, ok.
e também será excluído da sociedade. Então, você priva a pessoa de viver em sociedade, porque não garante, né? Se você faz isso, você não está garantindo os direitos humanos, tá bom? Outra aqui. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas, que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista, né? Então, uma pessoa analfabeta não tem direito social, né? Então, também cuidado aí, tá? Só algumas dicas. Então, se você foge, se você fere os direitos humanos, a sua redação é zerada, tomem cuidado, assim como os outros pontos que eu coloquei aqui, tá bom? Redação com menos de 7 linhas, fuga do tema da redação, né? Tangenciou, foi para outro tema, algum cuidado. Pensando aí no nosso problema atual, né, com o combate ao coronavírus, eu trouxe um tema sobre que tem relação, na verdade, com a saúde pública do Brasil, né? Justamente porque a situação nossa com a Covid pegou todo mundo de surpresa, né? Trouxe à tona algumas questões muito importantes, né? Então, como esse tema saúde tem estado em alta, né? Tem feito a gente repensar bastante coisa. Primeiramente, sobre o nosso sistema de saúde, sobre o nosso governo, sobre a atuação cidadã das pessoas que, enfim, se recusam a usar máscara, a manter distanciamento social, enfim. Tudo isso aparece aí nesse texto. É um tema, na verdade, jogado aí na internet, então o tema seria, né, da proposta, tá? De redação. Então, desafios do combate à pandemia, né? Um tema aí para a gente conseguir pensar, tá? Eu trouxe alguns pontos interessantes nessa redação. Então, eu vou ler alguma coisinha, tá? E aí eu vou falando nos próximos slides e volto para esse texto. Então, eu peço a vocês que pausem, leiam o texto na íntegra, para que vocês entendam o que eu for falando nos próximos slides, tá? Só é interessante a gente saber um pouquinho o que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? É um sistema único gratuito, público, tá? Mantido pelo governo federal, foi criado em 1988, que é a mesma data da Constituição Federal Brasileira, que garante o direito ao acesso à saúde pública e a outros direitos, tá bom? A Constituição nos permite isso. Enfim, é daí que vem o SUS, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de pessoas que possuem atendimento e distribuição gratuita de medicamentos e acesso a diversos profissionais da saúde, tá? Tudo isso proporcionado pelo SUS, tá? O que é interessante também a gente pensar se nós defendemos o SUS, se o governo defende o SUS, porque em outros países, Reino Unido, por exemplo, essa defesa é feita inclusive pelo governo, né? Então, se você assiste entrevistas governantes do Reino Unido, aí aquela plaquinha ali na frente está escrito defenda ou acho que é NHS. No Brasil é só use máscara, né? Então, existe um cuidado com o SUS? Os pontos que eu grifei trazem desvios, né? De repente, é bom vocês olharem, irem anotando, de repente vocês já sabem quais são esses desvios, tá? Só essa partinha azul aí que eu grifei, cuidado, não é bem um desvio, né? Mas diz respeito ao vocabulário. Então, pensem um pouquinho, tá? Essas partes grifadas. E embaixo ali que eu só sublinhei algumas palavras, na verdade não é nenhum desvio, tá? Tem relação com a proposta de intervenção. Então, pare um pouquinho, leia tudo, anote aquilo que você acha interessante e vamos para os próximos slides. Competência 1. Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. É dominar a língua padrão, as regras gramaticais, tá bom? E é isso que assusta todos os alunos, porque todo mundo fala que português é difícil. Bom, há regras para isso, e não tem jeito a não ser estudar, tá? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Se você fala a língua portuguesa, é fácil de entender uma regrinha ou outra, tá? No geral, os examinadores, os corretores de redação, o que eles falam, né? Não tem problema você cometer um desvio ou outro, tá? Não tem nenhum problema. O que não pode aparecer é algum erro muito grosseiro, né? Muito esdrúxulo, tá bom? Mas, por exemplo, lá redações nota 1000, uma palavra análise escrita com Z.
E a gente sabe que análise é escrita com S, né? Então, o que é que importa mesmo na sua redação, né? O foco da redação, o foco na correção é a qualidade dos argumentos, tá? Adequação ao tema, você não pode fugir do tema, e a fidelidade à estrutura dissertativa argumentativa, né? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você cometer um errinho ou outro, não tem problema. Mas, assim, a banca pode ser exigente, né? Os professores que estão corrigindo ali são professores de língua portuguesa. Então, eles conhecem bem a gramática, né? O que eu sugiro a vocês? Pegue as suas redações antigas, né? Aquelas redações que já foram corrigidas. Encontre ali naquela redação um padrão de desvio, ou seja, o que você mais erra na redação. Então, se você mais erra, não sei, ortografia, orto significa correto, grafia significa escrita. Então, a grafia correta das palavras. Se você, de repente, desliza, né, escreve análise com Z, com muita frequência, é interessante que você capte aí esses erros a fim de melhorá-los, né? Mas tudo bem, cometer desvio, né? A gramática não precisa ser impecável, tá? O que não pode ter é uma recorrência do erro. Mas os avaliadores geralmente falam muito sobre alguns pontos, né? Primeiro, alguns erros gramaticais bastante repetitivos nas redações. Concordância. Então, por exemplo, em vez de, muitos alunos colocam assim, é necessária mudanças. Se as mudanças são necessárias. Então, essa concordância aí entre verbo e sujeito, tá? Lembra de sujeito? Tipos de sujeito? Então, essa aula, se você pulou, é bom voltar para entender aí a relação de verbo e o seu correspondente, tá? Outro erro muito recorrente que os examinadores falam muito, o uso da vírgula. Gente, o que não pode acontecer dentro de uma redação é que esse erro prejudique a compreensão do texto. E se você não aplica bem a vírgula, pode acontecer uma confusão. A sua redação está maravilhosa, bem escrita, mas você não empregou a pontuação corretamente e isso pode dificultar a compreensão do examinador. E é isso que faz você perder, mesmo que seu argumento esteja muito bom, né? Então, cuidado aí com a vírgula. A vírgula aparece em vários momentos, ela pode separar elementos de uma enumeração. Então, vou jogar um exemplo aqui. Fui ao mercado e comprei banana, vírgula, chocolate, vírgula, máscara e álcool em gel, certo? Então, separei elementos de uma enumeração. Mas a vírgula pode aparecer para separar advérbio, aposto, vocativo, enfim. Estude a vírgula, fica a dica, tá? Concordância, como eu já disse. Regência é outro ponto, tá? Regência, alguns verbos pedem preposição, tá? Como assim? Por exemplo, existe uma regência nossa, internalizada, que já é normal, é do nosso dia a dia, a gente já conhece a regência desse verbo, olha só. Eu gosto chocolate, não faz sentido. Quem gosta, gosta de algo. E você sabe disso, né? Quando a criança é bem pequenininha ainda, é capaz dela não usar esse recurso da preposição. Ah, eu gosto de chocolate, que bonitinho e tal. Mas com o tempo ela vai aprendendo que o verbo gostar exige a preposição de, certo? A mesma coisa com o verbo concordar, né? Ah, eu concordo com tal argumento. Quem concorda, concorda com algo. Normal, é uma regência internalizada, já faz parte do seu vocabulário. Até aí, beleza. O problema são... problema quando aparecem esses verbos aí que você não tem aí a noção de regência. Então, por exemplo, o verbo assistir, ele tem vários significados. Portanto, ele tem algumas regências diferentes aí, né? Por exemplo, assisto em Santo André, sentido de morar, de viver, né? Então, assisto em Santo André. Já ouviram isso? Pois é. Ou assisto à televisão. Assisto ao filme. Quando é no sentido de ver, né? Assiste a alguma coisa, assisto ao filme. E é normal nós falarmos assisto o filme, né? Na nossa gramática nós não colocamos a regência, a preposição a. Quem assiste, assiste a algo, no sentido de ver, né? Então são esses pequenos casos aí. Na redação que eu coloquei para vocês, aí já deixo vou falar já uma coisa sobre a redação, tá? Essa redação que eu coloquei foi uma redação que encontrei na internet. Não é uma redação nota 1000.
E é uma redação que nem atende, assim, diretamente ao tema desafios do combate à pandemia, né? Nem atende exatamente a isso, mas chega perto, né? Então, se você encontrar uma outra maneira de escrever essa redação, aproveitando alguns argumentos, pode reescrever, colocar a sua citação, relacionar com o que você conhece, enfim, e mandar pra gente lá na educa.dores. Pode mandar, alguns professores estão lá para ajudar e revisar a sua redação, tá? Só para deixar bem claro que foi uma redação que eu peguei na internet, encontrei desvios e quis mostrar para vocês, para que nós pudéssemos trabalhar juntos e encontrar outros caminhos para aquela redação. Então já fica a dica, tá? Bom, o que mais? Invista em um vocabulário diversificado, mas não artificial. O que eu quero dizer com isso? Bom, esse vocabulário precisa ser rico. Se vocês olharem a redação que eu trouxe, ela vai em vários momentos repete algumas palavras. Isso empobrece muito o texto, tá? Então, por exemplo, a palavra revela. Revela aparece várias vezes, né? Eu poderia trocar por mostra, expõe, né? São outros caminhos. Procure sinônimos. É uma boa maneira de você aumentar o seu vocabulário. E aí eu deixo uma dica para vocês, né? Uma dica para aumentar o vocabulário. Todo dia aprenda uma palavra nova. Marca aí no celular, não sei, coloca para despertar. E aí todo dia você tem que aprender uma palavra nova e procurar ali os seus sinônimos. Cara, se você é um estudante do Enem, está fazendo a redação, nunca entrou no dicionário de sinônimos, você está fazendo isso errado. Então, procure ali um dicionário de sinônimos, tem na internet, tá bom? E é bom que você vai diversificando um pouco mais o seu vocabulário. Quando eu digo que invista no vocabulário diversificado, mas não artificial, entenda o seguinte: se você procura por palavras muito diferentes ali, o examinador, ele sabe que você é um estudante do ensino médio. Afinal de contas, estamos falando do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ele sabe que você acabou de terminar ali o ensino regular e espera que você coloque ali um repertório de um aluno adolescente. Ele não está esperando que você crie logo um artigo científico, não é isso, tá? Então não precisa se preocupar, mas há palavras ali que ajudam a harmonizar o seu texto e deixar a sua redação um pouco melhor, tá? Sobre a caligrafia, os alunos falam muito, né? No ensino fundamental, os professores tendem a cobrar bastante caligrafia, melhorar a letra, enfim. E por quê, gente? Porque facilita que as pessoas entendam o que você quer escrever, quer mostrar, tá? Bom, precisa ser uma caligrafia maravilhosa? Gente, não precisa aprender a fazer lettering, fazer aquela letra trabalhada na redação, nada disso. A sua letra precisa ser legível, só, tá bom? Pode ser letra bastão? Pode. Eu posso misturar tipos de letra? Eu falaria que não, né? Mas em alguns momentos, por exemplo, aquele B bonitinho, em vez daquele B todo, né? Tem um outro B que a gente usa que é bastão no meio da cursiva, não tem problema, tá? O que precisa ficar é legível. O que acontece? A redação ela não vai no papel para esse corretor. Esse corretor vai receber a sua redação escaneada no computador. Gente, professor dificilmente tem costume de ficar em frente ao computador. Então, assim, tomem esse cuidado, né? Porque o professor vai estar cansado. Se ele encontrar ali uma redação com uma letra que dificulte a continuação ali da leitura, ele vai continuar, ele vai jogar qualquer nota, enfim, ele não vai se esforçar tanto, tá bom? Então, um cuidado aí com a caligrafia, tá? Uma outra coisa, tanto a prova de língua portuguesa quanto a redação do Enem cobram uma coisa do aluno, que é entender a variação linguística, né? Então, é preciso que você entenda que em uma redação predomina ali a norma escrita e não a língua falada, né? Oral, tá? O que eu quero dizer com isso? Não cabe em uma redação termos da língua oral. Então, por exemplo, aí, né, tá, né? Então, cuidado, né? São palavrinhas que a gente usa para chamar a atenção do receptor. No momento da escrita, isso não pode acontecer, tá bom? Você tem que convencer a partir de argumento sólido, né? E não a partir de palavras que chamem a atenção, tá bom? Então, repetição de termos, né? Língua falada, termos da língua falada, como eu disse, o né, aí, então, vá, né? Cuidado, tá bom? Saiba separar língua escrita de língua oral.
Batendo aqui um pouquinho na língua escrita, a gente precisa pensar numa ideia de precisão vocabular. Em uma redação você tem 30 linhas, tá? Isso se você não colocar o título, né? Mas uma redação você tem 30 linhas. Então não adianta querer explicar muito um termo, tá? Então precisa ser objetiva, você precisa encontrar um termo que explique exatamente aquilo que você quer dizer, né? Ela é mais sintética, ou seja, ela é mais resumida, tá? A língua escrita evita o que a gente chama de improvisação. E precisa entender também que, vou bater a ideia da língua escrita, porque é um erro muito recorrente, tá? A língua escrita, ela pressupõe, né, uma distância entre os interlocutores, né? Ou seja, ela vai exigir uma elaboração da mensagem, mais cuidado com o encadeamento lógico das ideias, uma escolha mais apurada do vocabulário, né? Gente, em resumo, requer mais formalidade, tá? Além do respeito às normas gramaticais. Na hora da prova, se você tiver alguma dúvida sobre a grafia de uma palavra ou sobre a regência de um verbo, por exemplo, né? Troca a palavra, né, por outra, né? Reorganiza a frase a fim de evitar o erro, tá bom? E a originalidade do texto também conta muito na hora da correção, né? O que eu quero dizer, gente, não cita lugar comum, clichê, tá? Acho que eu vou falar isso no próximo slide, mas não vai citar provérbio, tá? Para fechar com chave de ouro, olha, clichê, né? Entre a cruz e a espada, clichê. São pequenas frases batidas, sem originalidade, tá bom? Agradar a gregos e troianos, dar a volta por cima, nos primórdios da civilização. Parece um vocabulário bonito, mas na verdade ele é batido, tá bom? E aí mostra que você pensa igual a todo mundo. E a ideia de uma correção de redação é que o corretor saia dali aliviado, né? E fale, nossa, essa redação aqui mexeu comigo, mudou alguma coisa, me ensinou, tá? Então, invista em um vocabulário diversificado, em uma ideia original. Para isso, não tem outra maneira a não ser ler bastante. E uma dica para vocês, procurem podcasts interessantes, porque eles facilitam, né? Você vai lavar uma louça, está escutando um podcast, aprendendo alguma coisa. É um jeito aí de enriquecer o vocabulário e o repertório sociocultural. Todas essas informações que eu estou trazendo aqui fazem parte da cartilha do Enem, tá bom? Eu tô só destrinchando com vocês, tá? Ainda dentro da competência 1, o que vocês precisam saber? Acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de letra maiúscula e minúscula. Isso é muito importante, porque parece besteira, mas início de frase, letra maiúscula, tá? Depois de ponto, letra maiúscula. Nome próprio, letra maiúscula. É importantíssimo que vocês saibam aplicar o uso de maiúsculas e minúsculas, tá bom? Separação silábica. Gente, 2 S na separação silábica fica separado, tá bom? Não é pelo som, é pela sílaba, tá bom? Mesma coisa com 2 R's, enfim. Coisinhas bem básicas para que vocês não se esqueçam. Isso empobrece muito o texto. Se você, nossa, escreveu muito bem, articulou bem as ideias e alguns erros de enfraquecimento mesmo, que mostram enfraquecimento do seu vínculo com a gramática, podem acabar com a sua redação. Isso não é bom. Regência verbal, como eu já disse, nominal. Concordância, pontuação. Emprego do pronome e crase. Emprego do pronome é importante. Isso evita que exista repetição de palavras, tá bom? Então, isso, isto, aprenda a usar, tá bom? Aquele, aquela, esse, essa, tá? Depois, escolha de registro, adequação à modalidade escrita formal, isso é, ausência de uso de registro informal ou marcas de oralidade. Então, você não pode escrever da maneira que você fala, tá? Aí, então, né, isso não pode aparecer na sua redação. São as marcas de oralidade, eu já falei antes, tá bom? Emprego do vocabulário preciso, né? Como eu disse, precisão vocabular. Você não pode ficar enrolando para dizer alguma coisa a fim de encher linguiça. Continuando ainda com a ideia desses desvios gramaticais, cuidado aí com as expressões coloquiais, coloquial do dia a dia, da fala oral, tá bom? Então, né, tá, não é tá, a esta, tá bom? Uso de diminutivo,
Cuidado com as reduções, em vez de para, falar pra, colocar pra, né? A mesma coisa com as abreviaturas, tá? Então, P barra no lugar de para, tá? Ou C barra em vez de com. Quando vocês errarem, prestem bem atenção, não pode colocar entre parênteses. Errou, só passa um traço em cima e continua a vida, tá? Eu posso colocar o parênteses, não, e nem para riscar, não, só passa um tracinho em cima, continua, tá? E aí uma coisa que é interessante, os nomes próprios grafados incorretamente não serão penalizados. Como assim? De repente você quer escrever Schopenhauer e aí não sabe, não tem problema, tá? O avaliador vai entender que não faz parte da sua escrita cotidiana escrever Schopenhauer, né? Para citar, enfim, alguém. Alguns dos erros citados aparecem aqui, tá? Alguns desses desvios ortográficos, né? Aparecem aqui, desvios gramaticais. Então vejam aí no começo, né? A ascensão da globalização, ascensão, está escrito corretamente. Depois, no final do século XX, ampliou a integração socioespacial. Vejam que quem ampliou a integração socioespacial foi a ascensão da globalização. Então vejam que o verbo, né, ampliou, e o sujeito desse verbo é quem ampliou, né? A ascensão da globalização. Gente, acontece o seguinte: se algo interfere entre esse sujeito e verbo, eu preciso saber qual é a finalidade gramatical, né? Aqui é no final do século XX, aí lembra do advérbio? Né? Então, se o advérbio interfere aí nessa sequência direta dos termos, eu preciso colocar vírgula aí. Então, o correto nesse trecho, será que eu consigo riscar? Acho que sim. Então, o correto nesse trecho aqui é que tivesse a vírgula. Então, a ascensão da globalização, vírgula, no final do século XX, vírgula, ampliou e assim continua, tá bom? Então, o uso da vírgula aí, no caso dos advérbios, é bem importante. Depois, no entanto, existem impasses para a plena concretização desses padrões. Olha lá. No entanto, existem impasses, tá bom? E não existe, porque são os impasses que existem, tá bom? Então, os impasses, no caso, é o sujeito. Agora, você poderia trocar, em vez de existe, vou escrever aqui, vai ficar horroroso, pelo verbo haver, né? Nossa, ficou feio demais, mas vamos lá. No entanto, há impasses, aí não tem problema nenhum. O verbo haver é um verbo impessoal, ele precisa se manter no singular, tá bom? Então, no entanto, há impasses, ou existem impasses, certo? Mais abaixo, ele fala assim, a redação traz: muitos trabalhadores, sobretudo os do ramo informal, continuam suas atividades laborais de trabalho para a sobrevivência. Isso, olha lá, o que é? Isso revela, então, toda essa informação anterior foi resumida ao isso. Então, não precisei repetir todo o termo anterior, tá bom? O isso, que é um pronome demonstrativo, deu conta de substituir os termos colocados anteriormente, tá? Depois tem uma pobreza vocabular aqui. Por quê? Ele usa 2 vezes a palavra revela, né? Cuidado com a repetição, tá? Então, isso revela que o poder público tem se revelado 2 vezes, né? Então, tem se mostrado, já daria conta, tá? E aqui aparece o poder público tem se revelado. Vejam que esse tem aparece com acento circunflexo. E aí, cuidado, porque o tem com acento circunflexo só vai aparecer dessa forma se o sujeito estiver no plural. Poderia ter sido usado, vamos pensar em outra situação aqui, né? Então, os mecanismos do poder público têm se mostrado, aí sim. Então, quem tem se mostrado insuficiente? Os mecanismos. Aí seria plural, aí o verbo ter poderia aparecer com o acento circunflexo, tá? Da maneira que aparece aqui está errado, tudo bem? Da maneira que está aqui, esse tem deveria aparecer sem o acento, tá bom? Depois abaixo, o que implica em mais casos de doenças. Se implica algo, tá? Então, o correto seria o que implica mais casos de doenças. Acontece que o verbo implicar não rege, ou seja, não exige a preposição em. Então, aqui tem um desvio,
tá? O mesmo vai acontecer ali embaixo, algo com relação à vírgula, né? Aparece aqui embaixo. Então, tal fato pode ser exemplificado, tal fato, vírgula, existe um erro de pontuação aqui, porque eu não posso separar sujeito de verbo com vírgula, a menos que eu tenha algum termo que apareça no meio aí, né? Não tem, aqui tá direto, né? Quem pode ser exemplificado pela lotação das praias? O fato, tá? Então, eu não posso separar sujeito de verbo com vírgula, tá bom?